Olá a todos, meu nome é Jonathan Ramos, atualmente aluno de doutorado do ICMC USP, também cursei o meu mestrado aqui na USP, em ICMC, São Carlos, com a professora doutora Agma Traino. Esse projeto de doutorado eu estarei entrando em detalhes breves sobre algumas coisas desenvolvidas durante o mestrado que deram uma base para poder continuar pesquisando sobre isso no doutorado. Então, o título do trabalho é Filtragem Adaptativa de Outliers para a fusão de imagens que possuem sobreposição de regiões. A apresentação está estruturada da seguinte forma: primeiro uma contextualização, a motivação, etc. Em seguida, o que foi desenvolvido no mestrado e os resultados obtidos, que deram a base para poder continuar pesquisando no doutorado. E aí estarei entrando em detalhes sobre os objetivos principais esperados no doutorado. Bom, introdução. Os seres humanos utilizam sinais visuais desde os primórdios, por exemplo, sinais de fumaça ou desenhando nas paredes das cavernas, e por isso ser uma coisa muito útil para nós, com o tempo nós fomos desenvolvendo tecnologias cada vez mais capazes de adquirir imagem em altas resoluções. E por esse motivo as imagens têm uma importância fundamental em várias áreas do conhecimento humano. Por exemplo, na comunicação, as imagens dão dinamismo à linguagem, enquanto que na segurança elas permitem a detecção de intrusão ou de falsificação, etc. Na medicina, elas permitem a visualização de um espectro visível que nós, seres humanos, não somos capazes de ver, como por exemplo um raio-x. Entretanto, apesar de toda a tecnologia já existente, em alguns casos não é possível se obter uma imagem da cena inteira, apenas partes ou fragmentos dessa cena. Então o que se faz? Pegar essas partes, esses fragmentos, e juntar, fazer uma fusão e montar uma imagem só, como mostrado aqui nos exemplos. Imagens microscópicas, imagens aéreas ou de drones e imagens de retina. Como é feita essa fusão de imagem? Pode ser dividida em 3 passos principais. O primeiro passo é a detecção dos pontos de controle. O segundo passo é a correlação entre esses pontos de controle por meio de vetores de características. E o terceiro passo é a fusão dessas imagens baseada nesses pontos de controle que foram detectados e foram correspondidos entre as imagens. Aqui nós temos o exemplo da imagem final, onde tinha-se inicialmente 2 imagens com sobreposição de região que foram fundidas. Qual que é o grande problema dessa abordagem? Que nem sempre todos os pontos que foram detectados em ambas as imagens eles estão corretamente correspondidos, como é o exemplo aqui das linhas vermelhas, que são pontos, a maior parte, que foram incorretamente correspondidos. Para detectar esses pontos, existem os pontos incorretamente correspondidos, que nós chamaremos de outliers a partir de agora. Existem algumas técnicas, sendo as 4 técnicas principais essas que estão listadas aqui. O primeiro método foi o Rorschach, talvez muito conhecido para a maior parte de quem está vendo esse vídeo. Ele é um método estatístico que tenta encontrar uma linha que melhor se adeque aos dados. Depois disso, devido a algumas limitações do Rorschach, foram desenvolvidas algumas abordagens baseadas
em grafos. Infelizmente nós não temos tempo suficiente para entrar em detalhes sobre essas abordagens. Mas a primeira foi o GTM, Graph Transformation Net, Weighted GTM, que é uma versão aprimorada do GTM, que usa pesos. E por último foi desenvolvido o SOC-BV, Spatial Order Constraint Bilateral Neighbor Volt. Aqui temos as referências, caso alguém tenha interesse em procurar depois. Qual é o principal problema com essas abordagens baseadas em grafos? Elas eliminam apenas um outlier por vez, o que aumenta o custo computacional à medida que a quantidade de outliers aumenta. Então, para superar essa limitação e conseguir um melhor tempo de processamento, durante o meu mestrado eu desenvolvi um método chamado FOMP, Filtering Out Outliers from Matched Points, traduzindo, filtragem de pontos correspondidos. O que esse método faz? Ele filtra uma parcela dos outliers antes desses conjuntos de pontos correspondidos serem dados aos algoritmos. Caso alguém tenha interesse, tem-se aqui a referência, Ramos et al. 2016, que vai ser apresentada no final dos slides. Bom, os resultados obtidos foram bastante interessantes. Infelizmente, para o método Randstad, como ele não utiliza grafos completos, então os grafos completos que foram calculados pelo filtro, eles não são reaproveitados pelo método. Enquanto que para os métodos baseados em grafos, esses grafos completos eles foram reaproveitados dentro dos algoritmos baseados em grafos. Então, com isso, além de remover uma determinada parcela de outliers, o que levou esses métodos baseados em grafos a ter uma menor quantidade de interações para chegar no resultado final, conseguimos em média cerca de, fazer uma conta rápida aqui, 60% mais rápido com o filtro, né? Então todos os métodos que está precedido por F, ele significa que o filtro foi aplicado antes do método ser usado. Estamos trabalhando em um filtro melhor ainda, que ainda não foi publicado, não posso colocar os resultados aqui, mas nós conseguimos os resultados interessantes, que se tudo der certo serão disponíveis em breve. Então, os principais objetivos esperados no doutorado é partir para a área médica, utilizar o método que foi proposto para a fusão de imagens médicas multimodais. Então, queremos usar a técnica que foi proposta, adequar ela para o domínio específico em que iremos trabalhar, de forma que se obtenha um melhor tempo de processamento ou consiga até mesmo melhor desempenho ou performance. E o que se espera no final do doutorado é a obtenção de uma nova técnica que contribua para o estado da arte, de forma que os resultados obtidos sejam integrados com um novo sistema Radiomics, que é um conceito novo que está surgindo. O que é um Radiomics? São sistemas que disponibilizam todos os resultados extraídos de imagens, todas as características, em grandes bases de dados compartilhadas, de forma que seja possível minerar esses dados e se extrair ainda mais conhecimento, poder aplicar métodos estatísticos e etc. Então é isso aí, obrigado pela atenção de todos. Aqui tem o meu e-mail, caso alguém precise entrar em contato. Aqui as referências. E eu estarei deixando links para esses slides embaixo da descrição do vídeo, ok? Então, tchau, obrigado a todos.